Oi, gente, tudo bem? Que bom, mais uma vez estamos juntos aqui, conversar sobre a Bíblia a partir do zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, nós não somos tão especialistas assim. Temos falado nesses últimos vídeos sobre a importância de fazermos uma leitura que não seja exclusivamente espiritualizante, uma leitura que seja alienante. E a gente tem dado algumas pistas sobre alguns textos como exemplos, onde a leitura espiritualizante, ela ao invés de trazer uma luz nova sobre o texto, ela acaba me afastando daquilo que o texto eventualmente queria dizer. Hoje eu quero trazer para você mais um exemplo. Acompanhe comigo no como está no Evangelho segundo João, no capítulo 19, e o verso 18 diz que crucificaram-no. E aqui nós estamos falando de Jesus. E com ele outros dois, um de cada lado, ele no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, onde estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Gente, quando nós olhamos esse trecho, nós estamos vendo aqui a motivação política, vamos dizer assim, nós estamos lendo a sentença jurídica que motivou a morte daquele homem, naquele lugar, naquele momento. Jesus, ele foi um preso político, ele foi torturado, foi julgado como um preso político, ele foi julgado politicamente e ele foi morto, não porque ele era simplesmente um desafeto dos judeus, mas ele foi morto por mãos do Império Romano. Quem toma Jesus e o coloca na cruz não foram judeus, foram romanos. Quem o prega na cruz não foram judeus, foram romanos. Quem o sentenciou não foi um tribunal judaico, foi um tribunal romano. E o fato dele ter sido sentenciado por um tribunal romano indica que a motivação não foi uma motivação exclusivamente religiosa, porque os tribunais romanos não tratavam de motivações religiosas. Jesus, ele foi sentenciado por leis romanas por uma acusação de um crime político cometido contra o Império Romano. O texto diz, como Pilatos escreve, o que escrevi, o texto diz, Rei dos Judeus. A acusação de Jesus foi que ele era rei. Não havia outro rei no seio do império. O rei era César. E contra César ninguém poderia se levantar. Muito menos um pregador itinerante da Galileia, um curandeiro daquela Palestina do primeiro século. Quem era Jesus? Um judeu, vamos dizer assim, periférico, da periferia, quase à margem daquela sociedade. Pois foi esse homem, preso político, que em outro vídeo nós dissemos, refugiado, e que nesse momento foi sentenciado à morte, pobre na cruz. Esse tipo de leitura, gente, nos aponta para a concretude do ato aqui feito, engendrado por Jesus. Ele teve
uma aparição e uma atuação concreta, física, resoluta, que não foi meramente falar de coisas espirituais, de coisas que a gente tende a deixar lá no mundo das ideias. Ele estava falando de coisas concretas, ele estava falando de questões práticas, ali muito vinculadas com a materialidade. Então, ao longo das páginas do Novo Testamento, quando eu vejo Jesus levantando questões de justiça e fazendo com que os religiosos da sua época, fossem eles de qual partido fossem, repensassem as suas práticas, ele com isso acabaria entrando em rota de colisão. Hoje, gente, nós não podemos usar as páginas da Bíblia única e exclusivamente para concordarmos, corroborarmos com posições espiritualizantes que nos alienam e nos tiram a capacidade de refletir sobre as coisas que vivemos no nosso dia a dia. A Bíblia não pode servir como um elemento alienante, mas ela deve servir como um instrumento de reflexão para a nossa caminhada. Como aqui, esse jovem se permite prender, é julgado por uma condição política e é morto por uma condição política. Jesus era um preso político e foi morto por uma questão política. Todas as vezes que você olhar as páginas da Bíblia, tente encontrar essas motivações materiais, não somente espiritualizando o texto, porque na medida em que eu espiritualizo demais o texto, eu alieno o texto da minha realidade. Bíblia do Zero, que bom que você está com a gente. Seja bem-vindo.